Aí eu vou fazer aqui para vocês uma informação que me perguntaram: Paulo, é verdade que os ministros estão sendo monitorados pelo governo dos Estados Unidos? Eu falo assim: olha, que talvez choque alguns, porque o estado espetacular da minha cutis, graças ao Júnior da Forever Essential, mas eu sou um pouco mais velho do que vocês imaginam. O que eu quero dizer é que eu tenho mais do que 8 meses de idade. E se eu tenho mais do que 8 meses de idade, eu sou velho o suficiente para me lembrar de uma reportagem da Folha de São Paulo de novembro do ano passado. A reportagem da Mônica Bergamo diz assim: ministros do Supremo Tribunal Federal fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Segundo reportou a Mônica Bergamo, um beijo para ela, os ministros do Supremo estavam fazendo uma brincadeira no pós-eleição do Trump, no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado pelo presidente dos Estados Unidos. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que desde aquela época eu disse que quem ri por último ri melhor. E que esse tom de brincadeira dentro do Supremo Tribunal Federal ia desaparecer rapidinho. E eis que meses depois, eu acho que nós resolvemos o problema dos ministros. Nós resolvemos os problemas porque eles estavam na dúvida sobre quem teria o seu visto cancelado primeiro. E o Trump resolveu ajudar a resolver essa dúvida. Cancelou o visto de quase todos eles ao mesmo tempo. E quem disse isso foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um post no X, em que ele escreveu assim: o presidente dos Estados Unidos deixou claro que a sua administração responsabilizará estrangeiros que sejam responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, promove uma perseguição política contra Jair Bolsonaro tão ampla que criou um complexo de censura e perseguição que não apenas viola os direitos fundamentais dos brasileiros, mas também ultrapassa as fronteiras do Brasil para atingir americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares imediatos, com efeito imediato. Então, está aí resolvida a dúvida dos ministros do Supremo. Todos os piadistas perderam o visto há muito tempo. Já que vamos falar de piada, eu queria fazer uma pergunta para vocês no chat. Vocês têm visto alguma manifestação do ministro Barroso? Pois ele também não tem visto. Tem um vídeo da Globo sobre isso que eu não podia deixar de passar aqui, que é o Jorge Pontual anunciando as medidas. E vejam, nós que trabalhamos com televisão, estamos muito acostumados a falar, né? Eu acho que as pessoas ontem, a gente vai falar um pouco sobre isso, mataram um pouco da saudade de me ver debatendo num programa, etc, etc. A gente que faz televisão está muito acostumado a falar. É difícil a gente gaguejar. Mas vejam como reage o veterano de televisão, Jorge Pontual, com a notícia. Bota aí pra gente, Bruno. Uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes.
Não, não é contra Alexandre de Moraes, não, querida. Tudo normal. Não é contra o Alexandre de Moraes. E assim, não tem por que se preocupar também, afinal, segundo Randolfo Rodrigues, o senador, não tem problema perder visto. Porque. Isso aqui está me atrapalhando aqui, rapaz. Eu nunca achei que KY fosse me atrapalhar, mas atrapalha. Vou botar aqui no canto. Isso porque, segundo o senador Randolfo Rodrigues, não tem problema perder visto, porque o Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo. Nós temos também os Pampas e as serras do Rio Grande do Sul e São Paulo, que em nada ficam devendo aos Alpes suíços. O Brasil é um paraíso. Esse negócio de viajar para Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles, San Diego, São Francisco, isso aí não tem a menor graça. Aí eu vou fazer aqui para vocês uma informação que me perguntaram: Paulo, é verdade que os ministros estão sendo monitorados pelo governo dos Estados Unidos? Eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar só um exemplo das informações que chegam para destruir uma falácia de um dos piores ministros da corte, Flávio Dino. Flávio Dino, olha aqui para mim. Flávio Dino, o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso, Flávio Dino. O senhor fica dizendo que não tem por que querer vir aos Estados Unidos. O senhor lembra, eu vou pegar a data, está no relatório, a data da sua viagem aqui para Orlando, com uma comitiva, esse ano, de familiares, inclusive com todo um destacamento, segurança para acompanhar. Onde é que o senhor estava, Flávio Dino? O senhor estava passeando com a família na Disney? Fala isso para o público brasileiro, faz isso, esclarece para o público brasileiro, Flávio Dino. Você que diz que o Alexandre de Moraes não tem por que temer, não tem por que vir para os Estados Unidos, você que acompanha aqui a voz do senador Randolfo Rodrigues, de que os Estados Unidos não tem por que ir, que não é penalidade nenhuma, o que o senhor estava fazendo com a sua família na Disney? Na Disney World, com um séquito, mais de 7 pessoas, ministro? Sou eu que estou dizendo não, o senhor nega. Faz o seguinte, eu me retrato. Se o senhor negar e eu não conseguir comprovar que o senhor estava aqui, eu me retrato. Caso contrário, explica para a população brasileira, esclareça se foram utilizados recursos públicos nessa viagem com esse séquito na Disney World, ministro Flávio Dino. E aí a gente conversa se as praias do Nordeste são tão maravilhosas. Eu vi um post da querida amiga Ludmila, minha sócia, onde ele falava assim, não, parece que também vão cancelar o visto do ministro Marco Rubio. Não sei nem se isso está na pauta, que eu não li ainda. Mas ela fez o melhor comentário, falou assim, porque como se sabe, né, o Marco Rubio passa todos os anos as férias dele no Beto Carreiro. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.